Vamos lá, pessoal. Agora, nós vamos começar o estudo dos pronomes aqui. E o pronome é uma classe gigantesca que tem um monte de função sintática, um monte de sentido. A gente vai começar a ver aqui aos poucos. Como conceito, vocês têm que pensar que o pronome é uma classe variável, tá? Variável, tem feminino, tem plural, ele, ela, aquele, aquela, é uma classe variável, tá? Variável, que serve para quê? Retoma, acompanha um substantivo, ou substitui um substantivo, né? Ou substitui ficou até meio rimando aqui, um substantivo. E esses pronomes referem-se às pessoas do discurso. Como assim as pessoas do discurso? Quem são essas pessoas que eu nunca fui apresentado? As pessoas do discurso somos nós. Eu, você e ele. O discurso é formado por esse tripé. A pessoa que fala, a pessoa que ouve e a pessoa da qual se fala. Claro que não é só pessoa. Pode ser também coisa, pode ser objeto, mas a ideia de pessoa é isso. Eu, tu, ele no singular e nós, vós e ele no plural. São as pessoas. E os pronomes recuperam pessoas. Tanto que você tem o nós que recupera o nós. Você tem pronomes que substituem, por exemplo, ali, vós é substituído pelo vos. Então os pronomes eles retomam a pessoa a qual pertence aquela palavra. Se é uma palavra que está na terceira pessoa, por exemplo, o carro, você troca por um pronome de terceira pessoa. Ele. Isso é muito básico, tá? Isso a gente faz totalmente de forma natural. É só o nome, né? É só o conceito que retoma essa ideia. Indicar as pessoas, né, de acordo com a primeira, segunda ou terceira pessoa. Vai substituir ou vai acompanhar. Então, o que falta dizer aqui sobre os pronomes é o seguinte: esses pronomes vão ter uma tonelada de sentidos. Eles vão indicar, por exemplo, ó, os pronomes indicam indefinição, os pronomes podem indicar posse, o cujo, o seu, pode indicar quantidade, pode indicar localização, localização. Tudo isso são propriedades gerais dos pronomes, gerais. Agora a gente vai ver cada um desses pronomes, começando pela primeira classificação. Quando eu digo aqui, ó, que o pronome retoma ou acompanha um substantivo, você vai lembrar daquela história lá do início, que é a função adjetiva. Função adjetiva é acompanhar um substantivo. Então você vai ter pronomes que vão ser chamados de pronomes adjetivos e pronomes chamados de substantivo. Isso a gente já viu, vai ver de novo agora. Estes livros são do Mário, aqueles são do Ricardo. Esse primeiro pronome aqui, que é um pronome demonstrativo, que aponta, é o pronome que está diretamente ligado a livros, um substantivo. Então ele acompanha um substantivo, acompanha livros. Se ele acompanha, ele tem a tal da função adjetiva. Então a gente vai chamar de pronome adjetivo, tá? Porque é o adjetivo que modifica um substantivo. Esse cara aqui não, ó. Aqueles são do Ricardo. Eu tenho a palavra livros aqui, que está sendo acompanhada? Não tenho. Aqui livros não aparece. Então, ele está, ó, na própria posição do substantivo. Ele está, ó, ocupando a vaga de livros. Logo, ele tem função de substantivo. A gente vai chamar de pronome substantivo. E para que serve isso aí, Felipe? Na minha vida, na minha prova. Você vai ter que identificar isso aqui para poder dizer que aquele pronome tem função sintática de adjunto, adnominal ou não, por exemplo. Tá? E também vai te ajudar
em casos em que você precisa inverter a ordem, tá? Beleza. Essa nomenclatura inicial a gente já viu. Então já podemos partir para o primeiro pronome, que é pronome interrogativo. Definição tautológica, mas é o que o pronome faz. Introduz interrogações. Então você pode ter perguntas sobre as pessoas, né? E aí você vai ter as interrogativas diretas e indiretas. Que, quem, qual e quantos, e as suas variações aqui, né? O qual varia. Que é aquilo? Quem é ele? Qual a sua idade? Quantos anos você tem? Você usa esses pronomes para perguntar. E você também pode usar nas interrogativas indiretas. Ó. Perguntei o que era aquilo. Indaguei quem era ele. Não sei qual sua idade. Desconheço quantos anos você tem. Essas aqui são as interrogativas indiretas. A gente já viu isso nos adjetivos, nos advérbios interrogativos, sem o ponto de interrogação, mas com clara ideia de pergunta. Então, aqui matamos os pronomes interrogativos. E o que interessa acrescentar aqui? Quando você tem uma pergunta como essa, o que é que ele fez? Ó, o que é que ele fez? Você observa que o pronome é só o que. Isso aqui e isso aqui é puramente enfático. Então a gente vai dizer que essas partes aqui são expletivas. Expletivas são suprimíveis, tá? O pronome mesmo é só esse cara pintado de azul aqui. Isso são partículas expletivas, palavras expletivas, você pode tirar. Beleza? Vamos avançar agora para os pronomes indefinidos. Lembra que eu disse que os pronomes podem indicar indefinição? Indefinição de pessoas do discurso? Você vai ter isso nos pronomes indefinidos. Vou indicar pessoas de modo vago ou quantidade de modo vago. E aí você vai ter, ó, ninguém, nenhum, alguém, algum, algo, todo, outro, tanto, quanto, e por aí vai, tá, pessoal? Você vai ver aqui, ó, que palavras como muito, bastante e certo podem aparecer em outras classes, como advérbios, como adjetivos, mas a gente vai comparar os casos e vocês vão perceber que essas palavras são pronomes indefinidos quando indicam de maneira vaga alguém ou alguma quantidade, algum objeto, tranquilo? Então, basta vocês lerem aí até o final, tá? Quero mostrar aqui os exemplos, ó. Recebi mais problemas e menos dinheiro. Por que é pronome indefinido? Porque modifica substantivo, né? Acompanha um substantivo e indica quantidade vaga. Quantidade vaga. Muita gente quer passar, mas ninguém quer estudar. Então, ó, indica pessoas de maneira vaga. Nada é por acaso, tudo estava escrito. Também uma ideia indefinida. Você também tem locuções, como eu já expliquei, expressões de valor indefinido, como qualquer um, cada qual, quem quer que, seja quem, seja qual for, tudo mais, todo mundo, um ou outro, nenhum nem outro, pronomes indefinidos, tá? Então, a ideia do indefinido é basicamente essa. A gente vai focar especialmente no sentido do pronome indefinido, porque é o que mais cai em prova. Então vamos lá. As palavras certo e bastante são pronomes indefinidos quando vêm antes dos substantivos e serão adjetivos quando vierem depois. É um bom e velho exemplo que eu gosto de dar. Você prefere encontrar certa pessoa ou encontrar a pessoa certa? Quando você encontra certa pessoa, encontra uma pessoa qualquer. E esse pronome, certa, veio antes
tá? Do substantivo, classificação pronome indefinido. Agora, quando você encontra a pessoa certa, você encontra a pessoa adequada, a pessoa perfeita. Então, esse certa depois do substantivo é um adjetivo. E aí você vai saber que é uma ideia diferente e uma classe diferente. Tranquilo? Então, quero certo modelo de carro e quero o modelo certo de carro. Então, aqui eu tenho adjetivo e aqui eu tenho pronome. Um carro qualquer e aqui um carro adequado. O mesmo vale para o muito, ó. E para o bastante. Tenho bastante dinheiro. Ó, tenho bastante dinheiro. Antes do substantivo é pronome indefinido e indica quantidade vaga. Agora, tenho dinheiro bastante. Aqui eu tenho um adjetivo, significa suficiente. E aí ele veio, ó, depois do substantivo. Esses são os casos mais clássicos, mas não são os únicos. Eu trouxe aqui também um slide com algumas sentenças em que você trocar a posição do pronome indefinido vai fazer o sentido ser alterado. Vamos lá. Ela não é qualquer mulher. Se eu deslocar isso aqui, eu mudo o sentido. Quando eu digo ela não é qualquer mulher, é um valor positivo. Então, ela não é, né, uma pessoa comum. É uma pessoa que tem qualidades extraordinárias. Então, ela não é qualquer mulher. É uma mulher especial. Se eu inverter essa posição, eu vou ter que ela não é uma mulher qualquer. Ela não é uma mulher qualquer. Mulher qualquer já tem um valor pejorativo, tá? Então, se eu disser, você é uma mulher qualquer, o valor é de que você é uma rampeira. Você, então, tá ali sendo xingada de vagabunda, porque mudou o pronome de posição. Tranquilo? Então, mulheres, usem o pronome antes, tá? Vamos lá. Vou anotar só aqui, ó, que o valor é pejorativo, tá? Outra mulher voltou. Outra mulher é só dizendo que é uma mulher qualquer. Agora, se eu disser ela viajou e voltou outra mulher, esse outra não é sentido mais indefinido, é sentido de diferente. Ela voltou outra mulher, voltou uma mulher renovada. Tá? Olha a diferença de sentido. Alguma pessoa me ajudou. É diferente de pessoa alguma me ajudou. Porque aqui eu tenho sentido indefinido. Agora, nesse caso, eu tenho sentido de negação. Ó. Nenhuma pessoa me ajudou. Tá? Algum dinheiro me bastaria. Contra dinheiro algum me bastaria. Qual que é a diferença? Quando eu digo algum dinheiro me bastaria, significa que um pouco de dinheiro seria suficiente. Agora, se eu disser dinheiro algum bastaria, é negação total de que qualquer quantia jamais fosse me satisfazer. Então, nenhum dinheiro do mundo vai ser suficiente para mim. Então, aqui eu tenho ideia de negação também. Tá? Toda mulher é bonita. Ou seja, todas elas, a totalidade. Quando eu digo a mulher toda é bonita, o sentido é de uma mulher única. Então, eu tenho todas as mulheres aqui e aqui eu tenho a mulher única por inteiro. Tranquilo? Olha só como é que o deslocamento faz toda a diferença. Isso aqui cai em prova em questões que todo mundo pensa que é de interpretação. Não é de interpretação, é sentido do pronome. Vamos lá, pessoal. Questãozinha 2018, CGM João Pessoa. Os sentidos originais do texto seriam alterados caso, em hierarquias que colocam certas pessoas, negros, pobres, mulheres, implacavelmente debaixo da lei, a palavra certas fosse deslocada para imediatamente após pessoas. Então ela quer basicamente que eu troque certas pessoas
por pessoas certas, tá? Quando eu digo certas pessoas, aqui eu tenho antes do substantivo pronome indefinido, tá? No sentido de algumas. Ela inclusive dá uma especificada aqui, ó. Algumas quem? Negros, pobres, mulheres. Quando eu digo pessoas certas, depois eu tenho um adjetivo. E eu tenho o sentido de pessoas específicas, tá? Pessoas corretas, pessoas exatas. Tranquilo? E aí, aqui indefinido, aqui definido, específico. Tranquilo? A propósito, isso cai demais. Esse par de certo antes e depois cai que é uma catiço. Então, se tivesse que gravar um só, você gravaria esse aí. Mais uma. Caiu na prova de advogado. Há algum tempo venho afinando certa mania. Nota-se que o termo destacado pertence à seguinte classe gramatical. Ó. Como está antes de um substantivo, você sabe que o certo é pronome indefinido. É uma mania indefinida. Não sei que mania é essa. Gabarito, pronome. Poderia ser adjetivo se tivesse posposto depois do substantivo, tá? Mais uma. Qualquer língua, escrita ou não, tem uma gramática que é complexa. A banca pergunta: a palavra qualquer foi empregada no texto com sentido de toda. Qualquer e toda são pronomes indefinidos. Então eles mantêm essa ideia indefinida. Eu posso dizer: qualquer língua tem uma gramática complexa. Equivale a dizer que qualquer língua, cada língua tem uma gramática que é complexa. O sentido de qualquer aqui é de totalidade. Por isso eu posso trocar por toda sem modificar a ideia indefinida. Tranquilo? Então, gabarito aqui, portanto, questão correta. Agora vamos falar sobre o bastante, pessoal. Ó, você já aprendeu que o bastante antes do substantivo é igual a muito. Então, é pronome indefinido. Depois é adjetivo. Você tem também um caso em que o bastante modifica um verbo. Você vai ter o bastante, ó, por falar dos casos que faltam. Bastante, advérbio. Quando que o bastante é advérbio? Adivinha? Quando modifica verbo, quando modifica adjetivo. Ó, então, estudo bastante. Ou sou bastante estudioso. Então aqui, ó, esse bastante é advérbio, porque modifica verbo ou adjetivo, e quando ele for advérbio, ó, vai ser invariável, não vai ao plural, sem plural. Com esse conhecimento, compilando com a parte do pronome definido, a gente vai tentar resolver essa questão aqui, ó. Vou dar um segundinho para você tentar fazer, ó. Vamos lá. Prova de procurador. O uso de bastante está incorreto. Ficamos bastante distante da igreja. É o exemplo que faltou aqui. Quando modifica um advérbio, não é isso? Então, se eu tiver aqui, ó, bastante longe. O longe é um advérbio de tempo, então o bastante vai ser advérbio também. É o caso aqui. Bastante distante da igreja. Eu tenho advérbio. Vai ao plural? Não, então está correto. Bastante felizes, modificando adjetivo. Então, é advérbio também? Vai ao plural? Não, está certo. Existem bastantes carros no estacionamento. Modificando o substantivo, antes do substantivo, ele vai ser pronome.
E o pronome é classe variável, então vai ao plural para concordar aqui. Bastantes carros equivale a muitos carros. Possuímos planos bastantes para continuar no trabalho. O bastante depois do substantivo é adjetivo, então ele vai indicar que eram suficientes. Como era suficiente, adjetivo varia, então concorda com planos no plural. Tá certo aqui também. Letra E. O juiz apresentou provas bastante para condenar o resto. Aqui, ó, é o caso de cima. Se eu tenho bastante depois do substantivo, ele é adjetivo e vai ter que concordar também. Provas bastantes. Beleza? Então, o nosso gabarito aí, confirmado, letra E. Tranquilo? Pessoal, vamos lá. Falar dos pronomes possessivos. Pronomes possessivos têm aquela definição tautológica, né? É possessivo porque indica posse. Mas não é só isso e há vários detalhes sobre o pronome possessivo que a gente vai ver aqui. Vocês vão ver que não é só indicar posse. Vamos começar aqui relembrando quem são eles. Quem são esses pronomes possessivos? Meus, minha, nosso, nossas. Esses aqui são os pronomes de primeira pessoa, né? É como se esse aqui vale para eu, esse aqui equivale a nós, tá? Pronomes de primeira pessoa, singular e aqui plural. Lembra que o pronome se refere às pessoas do discurso? O teu é a segunda pessoa, é o tu, é a segunda pessoa do singular e aqui a segunda do plural é o vosso e o vossos, né? Então, aqui é a segunda pessoa do plural. E a terceira pessoa, ele, né, vai ser substituída pelo seus e suas, tá? Seu, sua, seu, suas. Terceira pessoa. Tranquilo. Agora, delimitam o substantivo a que se referem. Aqui a gente vai ter, características. Características. Delimitam o substantivo com ideia de posse, né? Então, você vai saber que o pronome possessivo se refere a um substantivo e ele vai indicar que aquele substantivo é de alguém. É isso que quer dizer delimitar. Um detalhe também é que ele concorda com o que vem depois dele, não concorda com o referente. Então ele fica entre um possuidor e uma coisa possuída. Mas ele não concorda com o possuidor, ele concorda com a coisa possuída. Então, concorda com o que vem depois dele, em outras palavras. E por fim, o pronome possessivo vem junto ao substantivo, é acessório, tem função de adjunto adnominal, aquela velha história, né? Seu cachorro, né? Seu cachorro morreu. Ó, o seu compõe uma expressão nominal aqui com o cachorro, então aqui ele tem valor de adjunto e aqui o núcleo. Isso aqui a gente já viu na parte inicial. Tranquilo? Então, só para ilustrar com um exemplo, eu respeito o português por sua importância na prova. Ó, o sua está no feminino porque concorda com importância. A coisa possuída é o que vem depois. Não concorda com o referente, que é o possuidor. Então, anotem isso aí. O pronome possessivo concorda com o que vem depois, tá? Um outro detalhe, pessoal, é que não só o pronome possessivo tem ideia possessiva. Outros pronomes também podem ter ideia possessiva e a banca vai pedir para você trocar um pelo outro e verificar se fica bom, tá? Então, a gente tem aqui, ó, pronomes como me, te, se, lhe, o, nos, vos, esses aqui que são os pronomes oblíquos, tá? São os pronomes oblíquos átomos, são os pronomes pessoais, tá? Também podem ter ideia de posse. Por exemplo, apertou-lhe a mão. Ó, apertou-lhe a mão.
significa que apertou sua mão ou a mão dela. O pronome possessivo ele é bastante ambíguo, tá? Então você tem que ter cuidado, mas a ideia é apertou-lhe a mão dela, a sua mão, ideia de posse. Beijou-me a testa. Agora o me se refere a mim, primeira pessoa, eu. Então beijou minha testa. Onde é que está a posse? Está lá no me. Beijou-me a testa. Penteou-lhes os cabelos. Ó, os seus cabelos, os cabelos deles, delas. Então, ideia de posse também. E aí, a banca vai perguntar, posso trocar isso aqui, o me, por minha, mantendo a correção gramatical? Sim, porque o valor é possessivo. E não só os pronomes átonos podem ter valor possessivo, os tônicos também, ó. Perdi por causa de você. A banca pode perguntar se você poderia trocar por perdi por sua causa. Perdi por sua causa. Ora, o de tem valor de posse. A gente já viu várias vezes isso. Por isso que quando você usa dele e dela, tem valor possessivo, embora não sejam pronomes possessivos. Ele decidiu em favor de nós. Decidiu em nosso favor. Tá? Aqui, no caso, o pronome era tônico, também com valor possessivo. Beleza? Então, a gente já matou a parte inicial aqui. Agora vamos para a semântica do pronome possessivo. Não é só posse que indica, ele pode ter valores subjacentes e a banca pergunta em questões de interpretação. Olha só. Vamos lá. Maria era infeliz. Sua vida estava um caos. Aqui a primeira função que a gente tem que anotar é a função coesiva, tá? A noção coesiva, que é retomar informação anterior, tá? Não é aula de coesão ainda, mas você sabe que o pronome sua, ele resgata um referente anterior. Maria era infeliz. Sua vida estava um caos. Você sabe que esse sua é de Maria. Então eu recupero Maria com o meu pronome possessivo. Primeira função discursiva é essa. Coesão, retomada de informação anterior. Segundo valor discursivo do pronome possessivo. Esse aqui cai muito em questões de interpretação. Nosso papel é votar com consciência. É o valor de inclusão do autor ou do leitor, né, também. É o locutor plural. Como assim locutor plural? Quando eu uso o pronome nós, eu não sou esquizofrênico, né? Então eu não tenho várias personalidades, eu uso o nós para incluir o meu leitor também, ou para dizer que o assunto de que eu falo é uma realidade plural, que vale para todo mundo, está todo mundo no mesmo barco. Falando grosso modo é assim. Então quando eu digo nosso objetivo, nosso papel é votar, quer dizer que o meu papel é votar com consciência, o seu também é, o de todo mundo é. E aí eu incluo todo mundo nessa obrigação de votar com consciência. E a banca vai perguntar se isso indica opinião do autor. Indica que ele acha que também é problema seu, não é só dele. Então, inclusão do autor, inclusão do leitor, você falar em nome de um grupo, tá? Isso aqui também é possível com pronome possessivo. Inclusive caiu isso em 2018, tá? Nosso objetivo aqui é fazer você acertar na prova. Esse aqui é o tal do possessivo com sentido de modéstia, tá, pessoal? Ó, é muito comum lá nas monografias, né? Você usa o nós, você está escrevendo, né? Mas você diz nós, nosso trabalho ali. Você não quer usar o eu para não ficar petulante. Então você se distancia um pouco, você se torna menos arrogante, dono da razão, quando você coloca o nós, dá a impressão de que várias pessoas ali estão, né, compartilhando aquela sua opinião. É uma forma de modéstia, de redução da pessoalidade também. Agora vamos ver o possessivo
com valor indefinido. Ó. João já teve seus problemas de dinheiro, ou seja, teve alguns problemas de dinheiro. Valor indefinido. Também na linha do indefinido você tem a quantidade aproximada. Ele tinha seus 20 anos e seus 50 quilos. Então, ó, você poderia até trocar aqui ó, por um pronome, por um artigo indefinido, para dar a ideia de aproximação. Aproximação numérica. Aproximação numérica. É outro sentido também. Ele contou uma piada das suas. Esse pronome aqui, quando você diz lá, conta uma piada sua aí, conta uma piada das suas, é um sentido de hábito, né? Então é aquela piada que você costuma contar, né? Aquela piada que você rotineiramente está acostumado a contar. Então aqui o sentido é de hábito. É subjacente ao pronome possessivo. Você também tem a polidez, a cortesia. Posso ajudar, minha senhora? Aqui eu tenho polidez, cortesia, reverência, tá? E, finalmente, o valor afetivo, de amizade. Ó. João, meu amigo, dê-me um abraço. Esse meu amigo indica afeto, tá? Enfim, é só valor de posse que pode ser expresso pelo pronome possessivo? Não. Então, cuidado com isso. Vamos a uma questão aqui de altíssimo nível, tá? Instituto Rio Branco. Olha o que a banca pergunta. Vamos direto no comando para a gente só ter que ler uma vez. Tendo o pronome oblíquo sentido possessivo em sem consultar-lhe as preferências, tal trecho poderia ser substituído por sem consultar as suas preferências, mantendo-se com isso a correção gramatical e o sentido. Então ela quer que troque, ó, lhes por suas. E isso só vai ser possível se o lhe tiver valor de posse. A gente tem que conferir lá no texto. Vamos lá. A classe lucrativa, formada por comerciantes e burgueses ricos, mas sem origem aristocrática, é hostil, como conjunto, ao ócio dos homens de renda e ao prestígio do estamento político. Então, ó, a classe lucrativa, os comerciantes, né, que não têm origem aristocrática, tem raiva, tem ranço dos homens de renda e do prestígio do estamento político. Tá? O estamento político é justamente, né, o grupo a que os homens de renda e de prestígio pertencem. Tá? Ao estamento político, que maneja o poder do alto e de cima, sem consultar-lhe as preferências, nem lhe pedir orientação e conselho. É um texto difícil, você tem que organizar suas ideias. Então, a classe lucrativa tem ranço dos homens de renda e do estamento político. O estamento político maneja o poder sem consultar-lhe as preferências, ou seja, sem consultar as preferências deles. De quem? Dos comerciantes, dos burgueses, da classe lucrativa. Então o sentido é de posse? Sim. As preferências são de quem? São da classe que é chamada aqui de, né, classe lucrativa sem origem aristocrática. Por isso que eles não gostam, por isso que tem ranço do estamento político. Porque eles governam sem perguntar a sua opinião. Então, aqui, o lhe tem sim sentido de posse. É como se eu dissesse, sem consultar as preferências, poderia colocar aqui, ó, dela. Dela quem? Da classe lucrativa. Ou até deles, né, dos comerciantes, dos burgueses. Sentido de posse, sim, não causa erro, nem mudança de sentido. Questão boa, difícil, tem que saber de antemão. Tranquilo? Então, pessoal,
a gente vai ficando por aqui, né? Fechamos aí os pronomes possessivos. Daqui a pouco a gente volta. Grande abraço.